Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e saudáveis. Então, eu me chamo Michele Pires Lima, sou historiadora, sou graduada em História pela UFAM e atualmente também estou enquanto mestranda pelo programa de pós-graduação em História da mesma universidade. E eu fui convidada pelo GT Mundos do Trabalho para conversar um pouco com vocês acerca das questões de gênero, de sexualidade e interseccionalidade e como isso se cruza, né? Todas essas questões, elas se cruzam no meu trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo, né? Especialmente no âmbito do mestrado, desde 2019, né? E desde já eu quero agradecer o convite, né, do GT Mundos do Trabalho e a lembrança referente a mim. Bom, desde a graduação eu me debruço sobre temáticas que envolvem a história das mulheres e as relações de gênero, né? Tanto que na graduação eu pesquisei especialmente o mundo do trabalho sexual entre 1967 e 1970, aqui em Manaus, né, ao qual a gente pôde perceber, né, ao qual a gente teve como corpus documental o jornal A Crítica, né, e dentro desse jornal a gente buscou se debruçar sobre algumas questões, né. A primeira foi recuperar justamente a gramática produzida pelo jornal A Crítica acerca das trabalhadoras do sexo, né, no qual ela, com o objetivo assim, de aprender quais os adjetivos, quais as nomenclaturas, quais os termos eram utilizados por esse jornal para desqualificá-las e ao mesmo tempo qualificá-las, circunscrevendo elas, né, esses sujeitos que eram qualificados com essas terminologias, como exemplo, mundana, meretriz, mariposa, né? Inclusive mesmo prostituta, como é que esses adjetivos eles tinham uma relação inclusive com o espaço, né? E aí essas mulheres, né, também, né, a gente levou em consideração que não eram só essas mulheres que eram que apareciam nas narrativas do jornal A Crítica, né? Ou seja, elas não foram os únicos alvos das forças da ordem, tendo em vista aí o jornal, né? A grande imprensa, no caso o jornal A Crítica, e a patrulha policial que ali se fazia presente naquele momento. Mas também existiam outros elementos, né? Outros sujeitos, que eram as travestis, os maconheiros e os vadios, e que para esses aplicava-se termos e significados específicos, né, distintos, apesar de eles também se enquadrarem nessa perspectiva da marginalidade, né? E essa gramática também ela permitiu que a gente problematizasse essa noção de respeitabilidade, né? Para quem que é esse respeito? Quem que merece esse respeito? Quando a gente tem que pensar que todos nós e todas nós merecemos esse respeito. E aí pensando o próprio documento, né? O próprio documento que traz, representa esses sujeitos nas suas narrativas e aí eles não garantem o mínimo de respeitabilidade, o mínimo de humanidade que essas pessoas têm, né? Ou tinham, desculpa. E aí, né, esses sujeitos que enfeiavam a cidade, né, para a crítica, como grande pensa, nos levou a pensar também essa própria parcialidade do jornal, junto à conjuntura em vigor, e no qual nos proporcionou algumas questões, como para quem escreve, por que escrevem vulgarmente aos sujeitos indicados como marginais, e o que o público quer ler, né? E aí a gente tem, num outro momento, o mapeamento, a gente buscou, né, se preocupou com o mapeamento dos lugares
e os territórios indicados como espaços de prostituição ou espaços que eram entendidos como de marginalidade, né? Como aonde perigosos sociais se encontravam, se reuniam, enfim. Ou havia uma incidência muito grande de assalto, de roubos, de tráfico de drogas, inclusive, que na época era chamado de psicotrópicos, na cidade, né? Constituindo, portanto, um outro objetivo do projeto. Além disso, né, esses locais eles eram evidenciados em parceria com o Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS, né, e que esse departamento aplicava, né, projetos de limpeza e de salubridade, de higienização da cidade. E aí, dentro dessa aplicação desses projetos de limpeza, ao qual tinha como cabeça os departamentos de polícia, né, no caso o DOPS, a gente não perdeu de vista a resistência que essas pessoas tinham, né, esses sujeitos perigosos tinham em relação às forças da ordem, né, tanto que, dá um exemplo, o intuito de retirarem as mulheres trabalhadoras do sexo do centro, né, onde não só era um lugar de trabalho, mas era um lugar de sociabilidade, de moradia também. E o que ocorre em 1969, se eu não me engano, cerca de 40 mulheres vão à central de polícia reivindicar o seu direito ao lugar, o seu direito ao trabalho, né? E assim a gente entende, né, que já pensando essas estratégias ao qual a imprensa veiculava, né, tanto que eram nomeadas como Operação Limpeza, ganhou reforço nos anos seguintes, né, trazendo aí, inclusive nos títulos das suas manchetes, termos, né, palavras, em um conjunto de palavras que simbolizavam justamente o interesse do Estado por uma cidade moderna, por uma cidade limpa que se almejava, já que a gente estava pensando aí a própria construção da Zona Franca de Manaus, né, a implantação da Zona Franca de Manaus, e portanto pensando a modernização da cidade, né, a partir dessas migalhas que a política econômica externa, né, e a política de integração da cidade, da Amazônia ao restante do Brasil, tinha por objetivo, né? E aí tem a polícia declara guerra à prostituição em Manaus, ou polícia em combate à prostituição, mostrando, portanto, ao leitor as investidas para manter a cidade tranquila e segura, né, fazendo, né, tendo, portanto, como prática a violência para assegurar essa cidade tranquila e segura, né? E evidentemente que essa questão e essa prática ela se expandiu para outros sujeitos, no caso os maconheiros, homossexuais, e o fechamento de lupanares, de puteiros, e esse fechamento não era só um fechamento, né, no encerramento das atividades, mas era também uma forma de incriminar, né, os donos dos bares, das pensões, inclusive desses puteiros também, os seus proprietários. Já finalizando aí o projeto, já finalizado o projeto, em 2018, ele constituiu um momento muito emblemático para a gente, né? Primeiro porque foi o ano em que eu conheci, né, a Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Amazonas, né? E adentrando esse espaço aqui, eu pude conhecer diversas histórias, né? Diversas narrativas e diversos sujeitos, né? Sujeitos que não circunscreviam ao meu cotidiano, não estavam no meu cotidiano. Então, por exemplo, eu conheci mulheres trans com mais de 50 anos, o que para mim era uma novidade, no sentido de que a gente sabe a estimativa de vida para as mulheres trans, travestis no Brasil, que é de 35 anos, em relação ao restante da sociedade, né? A sociedade cis heteronormativa, né? Que é de
76 anos. Então a gente está vendo aí que essas mulheres que eu me deparei, elas eram sobreviventes e todos os dias é um dia de sobrevivência, né? E aí a gente construiu, portanto, conversando com elas, eu busquei construir um projeto de pesquisa, né, voltado para a narrativa e para as memórias dessas mulheres, né, dessas mulheres trans e travestis, né, pensando aí primeiro uma questão geracional, né, afinal de contas a mais nova das minhas colaboradoras tem 46 anos, que é a Camila Dantas, tem a Nicole Oliveira e tem a Rebeca Carvalho e a Flor de Lis, que é a mais velha do grupo, né, que tem aí 59 anos. Primeiro pensando nessa perspectiva geracional, para a construção do projeto e, evidentemente, conversando com elas, dialogando a possibilidade dessa construção conjunta, né? Afinal de contas, quando a gente trabalha com a oralidade, com a história oral, entendendo os nossos sujeitos enquanto colaboradores, é fato, é evidente que a gente cria uma relação muito mais sólida, muito mais, enfim. Tanto que o título da nossa dissertação, né, é um potencial revolucionário, cotidiano, trabalho e ativismo de travestis e transexuais em Manaus entre 1992 e 2019, né, tanto que em 1992 é o momento em que a gente inaugura um movimento, é inaugurado o movimento homossexual no Amazonas, né, mantendo uma relação com o grupo gay da Bahia, né, que já tinha uma atividade longeva. E aí a gente constrói, né, tem como presidente o Adamor Guedes, né, que já faleceu, e aí foi o primeiro presidente do grupo gay do Amazonas, né, que tinha uma relação muito próxima, inclusive, com as secretarias de saúde, porque a gente está falando de uma década de conscientização e de uma relação da saúde com a sociedade, no sentido de que a gente estava vivendo ainda a epidemia do HIV/AIDS. Então, os movimentos sociais, especialmente os identitários, eles tinham uma participação muito forte dessa disseminação de conhecimento e na distribuição de insumos, no caso preservativos, e principalmente conhecimento sobre essa infecção sexualmente transmissível, né, naquela época. Bom, e aí a gente buscou, portanto, registrar, né, construir um projeto registrando aí os embates cotidianos das travestis e transexuais, né, para o seu autorreconhecimento das suas identidades de gênero, né, pensando aí os percalços construídos para historicamente, né, os percalços construídos pelo sistema heterossexual, né, que a todo momento busca deslegitimar as identidades, as corporeidades e a possibilidade de viver dentro de gêneros dissidentes ou de sexualidades dissidentes, né? E aí pensando também, né, a partir dessas narrativas e das memórias dessas colaboradoras, examinar, né, justamente o reconhecimento do processo de transição e a inserção delas dentro dos mundos do trabalho, levando em consideração aí o seu ativismo, né, pela proteção e garantia da cidadania da comunidade LGBT, não somente da comunidade trans, né? E aí, né, nesse processo de relação dialógica, a gente não perdeu de vista, né, analisar essas lembranças, né, no que se refere às suas introduções dessas travestis e transexuais nas organizações sociais e especialmente a participação e a construção de uma organização não governamental feita pelos e para travestis e transexuais e transgêneros, ou seja, a ASSOTRAN, que é a associação que eu mencionei anteriormente,
ela é uma associação que foi construída, que traz dentro dessa nomenclatura e das suas discussões não somente travestis e transexuais, mas outros sujeitos gênero-dissidentes também, como os intersexuais, como os não binários, por exemplo, respeitando aí as suas pautas e as suas demandas também, trazendo para a discussão, para o debate, né? E aí, né, pensando essa questão do efeito para efeito de diálogo que a gente está tendo, a gente entende que, antes de qualquer coisa, né, enquanto historiadoras orais, o nosso dever é interrogar a sociedade, né, e as facetas que reproduzem, né, justamente esse silenciamento de sujeitos que não são percebidos muitas vezes nas fontes históricas. E eu me refiro ao que o Losandro Antônio Tedeschi anuncia, no sentido de que a gente não pode rejubilar somente as fontes arquivísticas, né? Esses corpos documentais, mas na verdade a gente deveria, antes de tudo, criá-los e contribuir para essa constituição, no sentido de pesquisar, interrogar aqueles que jamais, né, têm direito à fala, têm direito à escuta, né, e dar o seu testemunho. Bom, pensando, não fugindo do que o GT se propõe, né, enquanto Mundos do Trabalho, GT Mundos do Trabalho, eu parto, né, uma das minhas preocupações com essa pesquisa do mestrado era justamente levar em consideração esses mundos do trabalho trans, né, e eu parto inicialmente da compreensão, inicialmente é redundante, mas eu parto da compreensão de que o processo de transição de gênero, né, e a construção das suas corporeidades, elas têm uma forte ligação com os mundos do trabalho, né, justamente porque essa produção do corpo, né, o processo de hormonização, de uso de silicone industrial, ele está muito relacionado com o trabalho que é executado, né, seja no campo da estética, seja no campo do comércio, seja no trabalho sexual, né? E aí essas mulheres, elas evidenciam essas dinâmicas sociais, né, essas outras dinâmicas, e que elas devem ser explicitadas e que elas devem ser analisadas, né, justamente na contramão desse silenciamento, né, de um silenciamento e da invisibilidade provocada pela historiografia cis heterossexual e conservadora, que evidentemente ainda está presente, né? E aí eu chamo a atenção para algumas colaboradoras, especialmente iniciando aí com a Camila Dantas, né, que é uma travesti negra de 46 anos, nascida aqui em Manaus mesmo, que iniciou no trabalho sexual no Porto da Ceasa, né, central de abastecimento, com um amigo, tendo aí o interesse aos seus 18 anos de caçar, né, os fuzileiros navais, e para chegar a esses fuzileiros navais elas teriam que passar por caminhoneiros que perguntavam, né, se gostariam de trocar afetividades, prazeres sexuais por dinheiro, e evidentemente que essas mulheres aceitavam, né, justamente porque Camila, especialmente, morava com a prima, né, então se pensava nas formas de ajudar com as despesas da casa, né, e aí uma das coisas muito interessantes que ela fala é sobre que o trabalho sexual, especialmente, ele garantiu a sua independência financeira, né, tanto que após 2 anos trabalhando no Porto da Ceasa, ela migra para a Bola da Suframa, né, que ainda fica ali nas redondezas do Distrito Industrial, e ela aluga seu apartamento, né, e começa a comprar suas coisas, né, com seu próprio dinheiro, como ela bem coloca, né. Então isso é uma forma de pensar as estratégias de sobrevivência, as estratégias de independência que essas mulheres trazem, né. Além disso, né, quando essas sujeitas vão interpretando as suas lembranças no mundo do trabalho sexual, elas deixam claro, né, os processos de violência, os processos de humilhação, que é muito claro, né? Ou seja,
elas dizem que, né, que elas não invisibilizam essas violências, né, na verdade elas contam como uma forma de mostrar essas outras facetas dos mundos do trabalho, né? Tanto que a Camila evidencia o caso de estupro, que sofreu estupro coletivo, ao qual ela foi levada por um cliente. Esse cliente tinha outros colegas dentro do carro, e esses colegas a estupraram no interior do distrito industrial, onde existe uma mata muito densa. Né, a estupraram, a violentaram, a espancaram e inclusive a assaltaram, né? A gente tem, por exemplo, o caso de agressão de pedradas, né? Uma delas ocorreu com a Rebeca, que levou uma pedrada de alguém de dentro de um ônibus, né? E que a sua noite de trabalho foi terminar no Hospital do Educandos na década de 90, em meados de 1990, né? Além disso, a gente pensa também, né, as formas de resistência, no caso, a utilização da mata para se esconder de arrastões e clientes agressivos, as relações de amizade também como uma forma de resistência e de apoio, né? E essas mulheres, né, o valor do trabalho presente nas narrativas trans, ela é uma das questões que se considera parte constituinte das suas identidades de gênero, né? Questões que... E nesse sentido, né, a gente tem que entender que por mais de 30 anos essas mulheres trans e travestis, e os homens trans também, vale evidenciar, enfrentam batalhas para serem compreendidos e respeitados primeiramente como gente, né? E aí, né, a gente chama atenção para o caso de Nicole Oliveira, né, que é uma experiência que ela nunca foi trabalhadora do sexo, cabeleireira, e ela lembra do cotidiano transfóbico do primeiro salão que começou a trabalhar no início dos anos 90, né? Ao qual ela foi submetida, era obrigada, né, na realidade, a vestir-se com acessórios e uniformes socialmente masculinizados por medo de retaliações, por não ser, naquele momento, 100% Nicole, né, como ela bem coloca. E ela era entendida como uma bicha que se montava à noite, né? Se montava, se transformava, né? E na verdade ela contra-argumenta essa ideia durante a relação de entrevista, era de que na verdade ela se transformava para ir trabalhar. Essa era a realidade. Se adequando, portanto, a esse imediatismo da cis-heteronormatividade, né, do espaço laboral. Né? E aí a gente entende que essas narrativas de travestis e mulheres trans aqui, elas chamam atenção para algo importante e que a gente deve levar em consideração: a questão da precarização, da estigmatização e da limitação histórica dessas forças de trabalho, né? Fazendo, portanto, o que trazendo para nós a tarefa, a obrigação de historicizar a influência do trabalho nas experiências trans, né, de sujeitos, que implica justamente nesse deslocamento de análise para outros cotidianos e outras culturas de trabalho, né, seja de acordo com aquilo que, levando em consideração aquilo que o historiador alemão Marcel van der Linden vai chamar de uma nova história do trabalho, né? Inserir esses outros sujeitos que têm sobre sua pele, sobre sua carne, marcadores sociais de raça, de gênero, de sexualidade, de geração, de regionalidade também. E isso é muito importante ser levado em consideração quando a gente faz um trabalho historiográfico, né? Especialmente quando a gente lida com documentos, com fontes orais, com sujeitos, inclusive, que são bem próximos de nós, né? E aí pensando justamente o que ele vai dizer sobre algo que é menos orientada para a exclusão do que para a inclusão de vários grupos de trabalhadores marginalizados ou dependentes, né? E assim a gente entende, né, de que a reinterpretação, né, dessas memórias, já que essas mulheres, durante a relação dialógica, elas já interpretam as suas experiências, os seus sentimentos, os seus ressentimentos, inclusive, né, por meio da narrativa.
que Camila, Nicole, Rebeca, Flor de Lis, entre outras mulheres trans, travestis e homens trans da sociedade, né, eles nos transportam justamente para essa inter-relação entre experiência e consciência, para compreender justamente essa matriz da opressão. Ou seja, como corpos dos trabalhadores, sejam eles trans ou cisgêneros, eles são racializados, são sexualizados, são generificados, né, que possibilita aí que os sujeitos subalternos ou sujeitos subalternizados, melhor dizendo, né, e especialmente essas mulheres de cor, como no sentido de coalizão, né, no sentido de mulheres de cor não por conta da tonalidade da pele, mas por entender como um termo aglutinador, né, um termo de coalizão política e social também, né, deixem de ser objetos de análise e tornem-se, né, justamente produtores de conhecimento, né, ressignificando, portanto, os lugares de saberes e que essas novas interpretações, né, sobre as realidades do cotidiano dos condenados da Terra, ela seja visibilizada e modificadora da realidade, né? Pensando aí de que o impacto da colonialidade do poder e especialmente da colonialidade do ser e do gênero, eles têm eles constroem, né? É o cerne dessa matriz de opressão que a gente vivencia cotidianamente, né, e especialmente está muito envolvida nas narrativas das colaboradoras dessa dissertação de mestrado. Essa colonialidade que é presente no nosso fazer historiográfico, que é presente ainda na forma como a gente lida e escreve, né, sobre a história daqueles que vivem numa dinâmica de subalternidade, não porque querem, né, mas porque são obrigados, porque são levados a vivenciarem e serem submetidos a determinadas práticas violentas cotidianas. Uma colonialidade que ainda está em nós e que ainda está para além de nós. Obrigada.